uma vida nova em Cristo. Venha experimentar e de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, daqui menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasci pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida, veja o trono, onde está Deus? Alçando vou se lançar. Boa tarde, juventude! Está no ar mais um programa Jovem em Cristo. Que alegria estar com vocês nesta tarde de sábado para mais uma vez nós partilharmos a palavra de Deus, para a gente conversar, para você entrar aqui no nosso quarto e podermos juntos falar sobre esse Deus maravilhoso. E eu quero aqui cumprimentar os meus irmãos de comunidade, meus irmãos aqui que sempre estão juntos comigo, juntos com você, também sempre trazendo partilhas muito enriquecedoras. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Éder. Vocês estão bom? Boa tarde, Léo. Boa tarde, juventude. Como é que vocês estão? Como é que tá do lado daí? Nós estamos aqui mais uma tarde de sábado com vocês para fazer companhia até às 5:30 da tarde. Estaremos juntos aqui até às 5:30 da tarde com um programa pra lá de especial, um tema muito bom para a gente conversar junto, né? Eu, você e eu, nós todos aqui reunidos nesse quarto, nesse cenário maravilhoso, reunidos nesse programa maravilhoso, abençoado por Deus. Eu tô aqui com meu irmão Léo, como ele já disse, e também com o Edinho, agora conhecido como Edinho. Boa tarde, Éder. Boa tarde, Gabi. Tudo bem com você, Léo? Como é que você tá? Eu estou bem, graças a Deus, querido irmão. Me fez lembrar de uma coisa que aconteceu aqui no Retiro, né? Que uma das crianças aqui nossas, né? Falou assim, eu fiquei sabendo que o jardim lá que Adão e Eva estavam era seu. Falei, como meu? É o jardim do Éden. Falei, tá bom, ok. Bem-vindo você, jovem. Que bom que a gente está junto em mais uma semana, né, aqui, para trazer temas que são temas muito importantes, temas muito interessantes, e uma abordagem jovem, que você possa participar com a gente também, e mandar aí o seu recadinho, e compartilhar e comentar. Sempre tem temas que são temas aí, que as pessoas já ficam sempre comentando durante a semana, e isso é fantástico, né? Léo, inclusive eu tenho aqui, tudo que tem no nosso cenário não é à toa, né? Sempre tem algum significado, as imagens sempre quer dizer alguma coisa. E hoje, essa imagem aqui, Léo, é que a gente vai estar falando sobre o tema. É isso mesmo? Com certeza, né? Nós temos aqui algumas placas de trânsito e hoje o nosso tema é recalculando a rota. Você que é motorista, você jovem que já fez algum passeio e de repente você precisou recalcular a rota, você sabe muito bem o movimento necessário que a gente faz nessa ocasião, que é o movimento de conversão. Hoje nós vamos falar sobre fé e conversão, recalcular a rota. Percebeu que está no caminho errado? Nós precisamos mudar. Voltar para a casa do Pai, voltar para o Senhor, voltar para as primeiras obras. Por isso é muito importante que nós, jovens, possamos ter consciência desse chamado, desse apelo de Deus para nós. Fé e conversão. E por isso eu já quero fazer essa pergunta temática de hoje. Você que está assistindo a gente, responde aí, por que eu preciso de fé e conversão? Por que a juventude precisa de fé e conversão? Nós queremos ler o seu comentário e também comentar sobre ele. Então coloca aqui embaixo do vídeo
por quê? Por que nós precisamos de fé e conversão? E vocês, meus irmãos, por que a gente precisa de fé e conversão na nossa vida, na nossa caminhada? Bom, nós precisamos de fé. Na verdade, a minha experiência com a fé, na verdade, eu não sabia o que era. Para mim, fé era somente acreditar que Deus existia e isso era o suficiente. Mas é importante nós crermos, nós termos fé, porque quando eu passei a ter a verdadeira fé no meu coração, eu passei a experimentar as obras que Deus realiza na minha vida dia após dia. A fé não é somente acreditar em Deus, é dizer que Ele é bom, dizer que Ele existe. A fé é crer naquilo que Deus promete para nós através da sua palavra, através daquilo que Ele nos diz todos os dias. É crer que Ele existe sim, mas crer que não só isso. Crer que Ele nos ama, crer que Ele é amor, crer que tudo Ele pode realizar na nossa vida. E quando nós abrimos o nosso coração para essa experiência com o amor de Deus, experiência com Deus, a verdadeira fé brota no nosso coração porque ela não vem de nós mesmos. Ela é dom de Deus. A fé é dom de Deus. E quando nós cremos, temos essa verdadeira fé, nós podemos ver a ação de Deus na nossa vida e também sentir o desejo no nosso coração de converter. Porque nós cremos naquilo que o Senhor nos disse, nós cremos naquilo que Ele nos deixou, que é a sua palavra, as suas promessas. Por isso a fé e conversão é muito importante para todos nós, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muito bem, você jovem que chegou agora, já corresponde à sua pergunta, viu, Léo? Por que devemos ter fé e nos converter? Nós estamos fazendo um caminho nessas semanas aí, né, Léo? Um caminho de conhecendo a nossa fé. Falamos sobre o amor de Deus, falamos também da experiência, né, desse amor de Deus, falamos do mal no mundo, o pecado, falamos também sobre a salvação, né, que a gente refletiu isso na semana passada, da boa notícia, e hoje então falando de ter fé e de converter, né, fé e conversão. Eu lembro que, eu era um pouco menor, que eu achava que fé era algo que tinham criado na nossa cabeça para fazer com que a gente tivesse esperança em alguma coisa além daquilo que a gente já podia contar, sabe? Por exemplo, tenha fé que as coisas vão melhorar. Então, eu tinha essa visão que colocava na cabeça da gente uma ideia, avisando ou sinalizando que, fique tranquilo que as coisas vão melhorar, tenha fé. Então, eu imaginava de uma maneira muito rasa, muito rasa mesmo, que fé era só isso, né? É um querer, é um acreditar nosso para que as coisas pudessem melhorar. E depois a gente descobre que não, que fé é a certeza daquilo que a gente não enxerga, mas é aquilo que realmente existe. E abraçar essa fé em Jesus Cristo ressuscitado, e que nos pede, que a gente falava agora há pouquinho, a conversão. A gente vai estar refletindo um pouquinho sobre isso, né? Sobre a fé e também sobre a conversão. Então, é fundamental que a gente aprofunde mais sobre o que é realmente a verdadeira fé e, através disso, o que ela nos exige. Né, Léo? É interessante essa questão da fé, porque a fé, ela precisa nos levar a ter atitudes, porque senão é uma fé hipócrita. Quando nós estamos demonstrando a nossa fé não pode ser simplesmente uma palavra morta. Eu creio em Deus. Mas quando a minha vida exigir de mim que eu dê uma resposta de acordo com a minha fé, essa fé que eu digo ter, ela precisa agir. Ela precisa demonstrar isso. Tem muita gente que fala que crê em Deus, mas não vive o Evangelho. Muita gente que diz que acredita em Jesus Cristo, que acredita no Espírito Santo, mas não vive de acordo com os princípios de Jesus Cristo. Então, a nossa fé, ela precisa ser uma fé autêntica, uma fé encarnada. Se eu creio em Deus, se eu creio que Deus está comigo, então a minha vida deve ser um exemplo, um modelo, deve exalar essa fé.
né? Muito mais do que a gente proclamar a nossa fé, a gente precisa viver ela. E por isso a conversão. A fé e a conversão é uma dupla dinâmica, elas não se separam. Porque se eu creio em Deus, eu creio que Deus é amor, né? Vamos partir desse princípio que a gente conversou as últimas semanas. Se eu sei que Deus é amor, se eu tenho fé que Deus é amor, então eu vou fazer o máximo possível para me afastar daquilo que é o pecado e que me afasta de Deus. Se eu tenho essa convicção dentro de mim, se eu creio de verdade que Deus é amor, então não tem motivos para eu me afastar dele. E é interessante que a fé, ela não deixa de lado a razão. Por isso que eu costumo dizer que o pecado é uma atitude sem inteligência. Porque quando a gente tem fé, ela soma com a razão. Eu sei que Deus é bom, então me afastar de Deus é burrice. Se eu sei que Deus é bom, se eu sei que Deus é amor, por que eu vou procurar o pecado? Né? A fé, ela ilumina a nossa razão. Ela transcende a razão, vai a lugares que a razão não vai, mas ela não descarta a razão, ela usa da razão para que nós possamos nos aproximar de Deus e da verdade. Pegando nessa carona que você está falando, tem uma grande amiga nossa, eu sempre falo isso nos sábados, né? Que todo mundo é amigo, graças a Deus, né? Que nós perguntamos também para ela sobre fé, o que é a fé e como é que ela vive a fé e a conversão no dia a dia. Eu gostaria que a Gabi chamasse, mais amiga da Gabi do que minha ainda, que é a Bruna. Nossa, a Bruna, uma querida, tô morrendo de saudade dela. Saudade da Bruna, viu, Éder? Verdade, a Bruna é uma amiga muito querida nossa, amiga de comunidade, lá da comunidade Ouro Fino, comunidade Porta do Céu. E ela está sempre disposta a nos ajudar aqui no programa, sempre disposta a estar com a gente. A menina da porteira. Amiga da porteira. Amiga da porteira? A menina da porteira, de Ouro Fino. Amiga não, a menina. Ai, gente, de novo. Vamos lá, fala, jovem. Hoje tá aqui, tá. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria poder estar aqui com você, juventude, com você que está assistindo a este programa maravilhoso. Hoje nós somos chamados a refletir sobre a fé. E não poderíamos falar sobre a fé sem antes falarmos o que a palavra de Deus nos diz sobre o que é a fé. E na carta aos Hebreus vem nos dizer que a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Então, meus irmãos, nós podemos refletir através dessa palavra que realmente a nossa fé está naquilo que nós não vemos. Mas não simplesmente no vento, por exemplo, mas está em Deus. Porque a nossa fé está firmada em alguém realmente que criou tudo isso. E a nossa fé nos faz ter esta certeza de que sim, de que vale a pena continuar lutando, de que vale a pena continuar enfrentando os nossos dragões, enfrentando as tempestades, porque existe algo ainda maior que nos espera. A palavra mesmo nos afirma que a fé é aquilo que ainda se espera. E, meus irmãos, a nossa fé, ela está firmada em Jesus Cristo. E a nossa fé, a nossa caminhada, é para que nós possamos viver junto com Ele na eternidade. Não somente aqui, onde nós estamos de passagem, mas viver com Ele para todo sempre. Por isso, não tem nada que agrade mais a Deus que a nossa fé. E no versículo 6 do capítulo 11, que nós estamos refletindo, diz que sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Então, a nossa primeira fé é acreditar que Deus existe. E acreditando que Ele existe, assim nós conseguiremos chegar ainda mais perto do seu coração. E a fé ela é muito importante para nós, para que nós nos mantenhamos firmes na caminhada, para que nós nos mantenhamos firmes naquilo e no propósito de Deus para a sua vida, no propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, meus irmãos, tenha fé. Assim como Maria também acreditou, ela também teve fé
quando o Espírito anunciou a ela, quando o Espírito fez a ela o convite de ser a bem-aventurada, quando o Espírito fez a ela o convite de carregar no seu ventre o nosso Salvador. Por isso, não tenha medo, ao contrário, tenha fé. Por isso, não tenha medo, ao contrário, tenha fé. Bruna, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, obrigado pela abertura de coração de estar enviando o vídeo para nós, e eu tenho certeza que a sua partilha vai render um papo muito legal. O que ficava no meu coração daquilo que a Bruna dizia é que o fundamento da nossa fé, a pessoa em quem nós devemos depositar a nossa fé é Jesus. E isso já mostra para a gente que o caminho correto da fé é destiná-la a alguém, é destiná-la a Jesus. Todas as vezes que eu desvio a minha fé, e hoje nós temos infelizmente esse desvio para tantos caminhos, tantos lugares diferentes, mas todas as vezes que eu desvio a minha fé, eu vou me frustrar, porque Jesus Cristo é o único capaz, Ele é o único em todo o mundo onde nós podemos depositar a nossa fé e nós não vamos ser decepcionados. Ele é o único capaz de corresponder àquilo que o nosso coração deseja, aquilo que o nosso coração anseia. Mas, infelizmente, nós colocamos a nossa fé em nós mesmos, né? Tem essa linha positivista, né, do eu creio em mim, eu sei que eu posso, eu consigo, né, esses coaches que muitas vezes têm trazido esse pensamento, né, de que você é capaz pelas suas forças. Isso é pelagianismo. Isso é o homem crendo nele mesmo, o homem como centro do universo. Ou então quando a gente coloca a fé no dinheiro, a fé nas pessoas, a fé em situações, e sempre que a nossa fé se desvia do caminho correto, pode ter certeza que lá na frente a conta vai chegar. Além disso, nós tiramos Deus do primeiro lugar, né? É um pecado contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então é muito importante isso que a Bruna nos traz, ter Jesus. Ele é o fundamento da nossa fé. Em quem eu devo crer? Em quem eu devo apostar as minhas fichas? Quem eu sei que não vai me decepcionar? Só Jesus Cristo. Então a nossa fé precisa ser direcionada a Ele, assim como foram a fé dos santos, a fé da igreja, a fé de Nossa Senhora. Sempre direcionado a Deus, sempre direcionado a Jesus. A Bruna falava, né, no final do vídeo, ela disse uma frase que é bem impactante. Não tenha medo, tenha fé. As pessoas às vezes enxergam a fé como um pulo, um salto no escuro, né? Pula sem saber aonde vai cair, sem saber onde vai, sem saber o que tem à frente. Mas a fé não é isso, a fé não é um salto no escuro. A fé é algo que é um dom de Deus, assim como nós falávamos no início do programa. Mas é caminhar sem ter medo, confiando em Deus, porque Deus não é qualquer coisa, Jesus não é qualquer coisa, Ele é uma pessoa, Ele é um Deus, Ele é alguém. Por mais que a gente caminhe sem saber o que vai acontecer lá na frente, sem saber o que Deus tem preparado para nós não tememos aquilo que nos espera, a gente não tem medo do que vai acontecer, pela fé, porque Deus é bom, e coisas boas Ele tem para nós, somente isso. Nada de ruim pode sair de Deus, pode vir de Deus. Se nós entregamos, colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, não importa onde nós estamos, não importa o que está acontecendo, o que está passando nas nossas vidas. É como se nós estivéssemos caminhando no escuro, em uma estrada longa, sem luz, como se nós estivéssemos em um corredor bem escuro, bem comprido. A gente caminha por muito tempo, mas a gente continua caminhando e não desiste, não volta para trás. Porque nós cremos, nós temos fé de que no fim desse corredor vai ter uma luz boa, um lugar bom, algo que o Senhor preparou para nós. Isso é a fé, não é temer o que nos espera, mas crer que o que nos espera é bom, porque é de Deus. Não adianta ter medo, temer aquilo que o Senhor preparou para nós. Não devemos ter medo,
devemos ter fé. E é interessante porque a fé é algo que todo homem tem, todo ser humano tem fé. Mesmo que a pessoa não creia em Deus, a fé que ela tem vai ser depositada em outra coisa. Mas a fé é algo que Deus já nos fez, já nos gerou e plantou essa semente em nós. Porque a fé vai nos levar até Ele, vai nos atrair para Ele. É importante, então, recalcular a rota e pensar aonde eu estou depositando a nossa fé. Ou melhor, aonde eu estou depositando a minha fé. É interessante a gente perceber isso. Não é um pulo no escuro, como a Gabi falou, mas como diz na carta dos Hebreus, é a certeza. É a certeza, mesmo que eu não enxergue, a gente não vê Jesus Cristo fisicamente. Eu não toco em Jesus Cristo como eu toco nas pessoas que estão ao meu redor. Mas eu tenho a certeza de que Ele me ama e Ele deseja o melhor para mim. Então, quando eu tenho essa certeza, consequentemente, a minha vida vai se encaminhando para isso. E é interessante também que a fé, se a gente puder fazer uma metáfora e comparar ela com uma semente, Deus planta essa semente em nosso coração, mas cabe a nós cuidar dessa fé. A fé, se nós cuidamos bem dela, ela floresce, ela cresce, a gente vive, né, a partir dela. O próprio Cristo fala que se a nossa fé for do tamanho de uma semente, né, de um grão de mostarda, a gente pode mover montanhas. Se nós também deixamos de cuidar da nossa fé, ela vai ficando prejudicada, ela vai murchando, ela vai ficando atrofiada. Então tem muita gente que infelizmente, e eu digo isso por mim também, quantos momentos da minha vida a minha fé é posta à prova, e aí chega o momento de eu cuidar e viver e dar um sim pela minha fé, mas eu vacilo, eu erro, eu deixo que outras coisas tomem conta do meu coração, eu desvio de Jesus Cristo, perco a minha fé. E nesse sentido, quando eu não cuido da minha fé, obviamente isso vai se refletir em mim, nas consequências graves na minha vida. Então é importante cuidar da fé que Deus te deu. E para isso é importante também a gente conhecer a nossa fé, em quem eu creio. Nós temos a oração do creio, é a oração que é o nosso testamento de fé. Se você quer conhecer a Igreja Católica, quer saber o que a Igreja crê, veja o creio. Tanto é que o Catecismo da Igreja Católica apresenta para nós uma seção toda sobre o creio. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Ali está inteirinha a nossa fé. Então, nós que somos cristãos precisamos conhecer. É uma forma de a gente regar e fazer com que essa fé cresça, se robusteça e nos leve a vencer os nossos pecados. Pegando o que a Bruna falou, a cabeça da gente tem que pensar para não fugir tudo aquilo que ela está falando, e a gente também, né, vai falando, e eu tenho um monte de coisa para comentar e tenho que pegar para não sair voando aí as ideias. A Bruna comentava sobre essa questão da fé, né, dessa certeza, e eu me lembrava de Abraão, né, que é o nosso pai na fé, e Deus falando para Abraão: olha, sai desse lugar, pega a sua família e vai para uma outra terra, um lugar que eu vou te mostrar. Essa certeza, né, essa certeza em Deus, de sair de um lugar e ir para um outro. Quem faz isso? A não ser que, é isso mesmo que você falou, né, Léo? Dessa fé dentro do coração, que é um dom de Deus, que é uma graça de Deus, que tocou o coração aí de Abraão, para que ele pudesse recalcular a rota da vida dele, né? Para ir para um outro lugar, para ir para uma outra terra. E isso me lembra também que esse dom de Deus, essa fé, que é essa certeza daquilo que a gente não enxerga, mas que existe, é o que vai ficar para depois. Em quem que nós estamos depositando a nossa fé? O Léo, você falava isso, né, a Gabi também? Estamos depositando nas coisas, em nós mesmos, na nossa carreira. O que vai ficar de fato? Né? Porque Pedro passou por isso também, os santos passaram por isso, Tomé, né, que Tomé queria ver para poder acreditar, para poder crer. Então, o que fica depois? Tudo aquilo que nós estamos vendo aqui nesse estúdio, daqui a um tempo, séculos,
Isso vai acabar. Mas o que realmente vai ficar? Então, é a certeza daquilo que a gente não está enxergando, mas que existe. Então, eu refleti um pouquinho sobre essa questão da fé também, desde lá do Antigo Testamento, desde lá dos profetas, mas principalmente de Abraão. Eu acho interessante como que Jesus Cristo, né, em todo o seu discipulado, como que ele levou os discípulos a viver a fé na prática. É muito interessante quando a gente vê por exemplo, Pedro andando sobre as águas. Eu fico pensando, misericórdia, como que é extraordinário pela fé caminhar sobre as águas. Milagres, né? A gente vai ver no Ato dos Apóstolos os inúmeros milagres que aconteciam pelas orações, né, dos apóstolos, quando impunham as mãos sobre os doentes, um gesto de fé. Hoje mesmo na missão, né, hoje em dia, quando a gente vai fazer missão, de repente chega uma pessoa que está com um problema de vida, chega uma pessoa com uma enfermidade, e naquele momento que pede oração para a gente, eu posso testemunhar, naquele momento a minha fé é posta à prova. Poxa vida, eu estou rezando, estou pedindo, eu creio que Deus é capaz de fazer um milagre, eu creio que Deus é capaz de tocar, de curar, e muitas vezes eu fico vacilando e pensando, não, eu não vou falar nada, porque vai que não cura nada, vai que não restaura nada, e eu vou passar vergonha. E isso não é fé verdadeira. Se a gente crê em Jesus Cristo, nós precisamos viver a partir dessa certeza. Claro, gente, eu vou analisar de uma forma, né, ampla, com discernimento. Muitas vezes Deus não realiza uma cura naquele momento, justamente porque aquela doença vai servir como ponte de salvação para aquela pessoa. Mas Deus é capaz. Nós não podemos perder essa noção de que Deus é o Deus do impossível. Eu lembro de uma história que uma certa vez contaram, num seminário de vida no Espírito. Um missionário em uma terra pagã estava pregando o Evangelho, e naquele momento, né, numa tribo indígena, as pessoas não conheciam a fé em Jesus Cristo. Começou a cair uma chuva, e aí ele, inspirado pelo Espírito Santo, ouviu de Deus a proposta: se vocês não creem em Jesus Cristo, prestem atenção, em nome de Jesus, essa chuva vai parar agora. E ele sentiu essa emoção, mas ele ficou assim, meu Deus, eu falo ou eu não falo? E ele continuou a pregar, mas o Espírito Santo incomodou tanto o coração que o missionário falou: para que vocês creiam que o meu Deus é o Deus verdadeiro, essa chuva vai parar em nome de Jesus. E ele estendeu a mão, e a chuva não parou, não parou de chover. Ela não parou simplesmente. As gotas de água pararam no ar, flutuaram, exatamente da maneira como ele tinha proclamado. E aquela tribo se converteu. Então nós não podemos perder essa dimensão do poder de Deus. E que muitas vezes a nossa fé, nessas ocasiões, a gente vai ter a oportunidade de demonstrá-la, de explicitá-la, de revelá-la. Muito bem, esse é o programa Jovem Cristo, nessa tarde de sábado. Aí para você jovem que está nos acompanhando, muita gente também nos assistindo pela TV, né? A gente fica até maior ainda, isso é ótimo, né? E a pergunta de hoje é: por que devemos ter fé e nos converter? A gente conversou um pouquinho aqui sobre fé, e agora a gente gostaria de conversar sobre conversão. E para isso, a Bruna falou agora há pouco, agora quem vai conversar com a gente é o Bruno, Léo. Por favor. Isso aí, gente, o Bruno, que está lá na casa de oração fazendo o projeto Timóteo, é um dos meus alunos lá da aula de redação, e ele gravou para a gente um vídeo agora falando dessa outra face da moeda, que é a conversão. Fala, jovem! Uma boa tarde a todos, espectadores do programa Jovem Cristo. Eu sou Bruno Constantini, de Inconfidentes, da Comunidade Aliança. Estou por estes tempos residindo aqui na Casa de Oração Monsenhor Mauro Tomazinho, juntamente com o pessoal do projeto Timóteo e Priscila. Mando um abraço para todos os meus irmãos aqui da comunidade, também da Comunidade Aliança. E fiquei muito contente por receber este convite, por poder estar aqui partilhando com vocês um pouquinho. O Léo que me convidou esta semana. Um abração para ele, um abração para a Gabriela, para toda a equipe do
programa Jovem Cristo. O tema que nós vamos conversar aqui de maneira bem breve é conversão, mais especificamente o que é conversão, algo que nós vamos ouvir bastante ao longo dessa nossa liturgia, que é a liturgia da Quaresma. A missa de cinzas já iniciou uma leitura belíssima que nos disse: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Quer dizer, então, nós devemos nos abrir interiormente, abrir o nosso coração. E a conversão, como essa mudança de pensamento, é isso que é conversão. Mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Nós também devemos estar abertos a essa mudança. Qual a mudança? A mudança que Cristo nos propõe. Foi uma das primeiras coisas, a primeira coisa que Ele já nos transmitiu foi a seguinte: arrependei-vos, ou melhor, convertei-vos, arrependei-vos, convertei-vos e crede no Evangelho. A primeira coisa que Ele nos disse. Tem pais que dão tanta atenção para a primeira palavra do filho, Sempre mamãe, papai, fica aquela expectativa. A primeira coisa que será transmitida, E Jesus Cristo também, como essa primeira coisa que nos foi transmitida, nós devemos dar uma atenção especial. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, então, mudar essa mentalidade. Nós devemos deixar nos influenciar por Deus. É o único que conhece o nosso coração. Por quê? Porque Ele que nos criou, Ele que nos fez, sabe o que é melhor e quer somente o melhor para nós. Então, ao longo da nossa caminhada, nós podemos nos influenciar por essas realidades mundanas, negativas, E este tempo nos propicia exatamente isso. De uma maneira intensa, de uma maneira especial, nós voltarmos totalmente a Deus. Não só nesse tempo, mas deve ser um bom ponto de partida. Se nós estamos afastados, se nós estamos frios, nos converter. Que seja novamente, mas nós precisamos nos converter. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Voltar para o caminho que nós fomos criados, porque Ele não nos deixa desavisados de nada. Nessa breve fala que Ele inicia o seu ministério. Convertei-vos e crede no Evangelho. Se ficasse só no convertei-vos, para onde nós iríamos, Mude a sua mentalidade, mude o seu pensamento, mude a sua rota. Mas para onde ir, então? E Ele já nos deu a continuidade. Convertei-vos, mude de pensamento. E o caminho é o Evangelho. O caminho é o Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho é Jesus Cristo e Ele se revela como o próprio caminho. Então é essa certeza e é com esse pensamento que nós devemos seguir este tempo quaresmal e intensificar as nossas orações nesse sentido, Nos voltarmos mais a Deus, nos voltarmos mais à oração, à penitência, Mortificar as nossas vontades. Às vezes nós nos deixamos guiar, como eu já falei, Influenciar este mundo que é levado pelas paixões, pelos próprios desejos, E não há mais discernimento, não há mais cuidado com o que dizer, com o que pensar. Então nós precisamos estar atentos a isso. Jesus Cristo nos fala para nos ater exatamente a isso, ao que está dentro de nós, aquilo que sai do coração. Não é nem tanto aquilo que vem de fora. Por isso que a liturgia fala: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, porque muitas das vezes aquilo que vem de fora, aquilo que é material, não nos afeta tanto quanto o nosso próprio coração. É do coração que saem é do interior do homem que saem as coisas ruins. Então é exatamente o nosso interior que precisa ser convertido com base no Evangelho. Fazer do Evangelho a nossa mentalidade. Aqui que está a conversão verdadeira. Fazer do Evangelho a nossa mentalidade. Fazer do Evangelho o nosso pensamento. Fazer de Jesus Cristo o nosso sentido da vida, porque é o único sentido que nós temos. Então é preciso. E fica para nós esta proposta: nos converter por inteiros, Todo o nosso pensar. Consequentemente, vai vir todo o nosso falar, a nossa maneira de agir, e o resto vem por acréscimo. Então, prestem bem atenção: se hoje ouvirem as vozes de Deus, não endureçais o vosso coração. Muito pelo contrário, rasgai-o na presença de Deus. Ele tem maravilhas para realizar na nossa vida. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Uma alegria estar aqui no programa Jovem Cristo. Se Deus quiser, numa outra oportunidade, nós nos encontramos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
E esse é o Bruno, nosso querido irmão, que está lá no Projeto Timóteo, na casa de oração, falando para nós um pouquinho sobre conversão. Bruno, muito obrigada pela sua participação, pela sua abertura para participar aqui do nosso programa da comunidade Javenice. E o Bruno falava sobre a conversão e sobre o que Jesus fala para nós: convertei-vos e crede no Evangelho. Nós estamos no tempo da Quaresma, esses dias foi a quarta-feira de cinzas, e é isso que nós ouvimos na missa quando nós vamos até os ministros, e eles colocam as cinzas em nossa cabeça, eles dizem: convertei-vos e crede no Evangelho. Quando nós cremos, rasgamos o nosso coração para que Cristo entre, para que Cristo venha transformar nosso coração, nasce o dom de Deus, o dom da fé, e a fé nos leva a desejar ser diferente, a desejar ser melhor. A conversão vem da fé, da verdadeira fé. Crer que Jesus é mesmo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é a verdade, Ele é o caminho que nos leva até a nossa salvação, que nos leva até o céu. Quando nós cremos verdadeiramente, nós buscamos essa transformação do nosso coração. E nós não, é claro que com as nossas forças somos incapazes de enfrentar, de encarar, de dizer não ao pecado, mas através da fé nasce de nós, dentro de nós, essa força para encarar. Ontem nós conversávamos, o Giovanni falava sobre os mártires, nós estávamos tomando café e nós conversávamos sobre os santos mártires da nossa igreja, e nós meditávamos de onde eles tiravam tanta força para continuar assumindo, adorando Jesus e não negá-lo em momento algum, até mesmo diante da morte. Não é que eles tinham força dentro deles que levavam eles a dizer sim a Deus até mesmo diante dos perigos, mas porque a fé é algo tão grande no nosso coração que nos dá essa força, nos alimenta. É o Espírito Santo que vem sobre nós e nos dá força para, mesmo que diante da morte, das dificuldades, daquilo que com as nossas forças humanas não conseguimos dizer não conseguimos encarar, enfrentar, o Espírito Santo, através da nossa fé, de crer nele, de crer em Deus, nos fortalece para isso, para encarar até mesmo a morte. Eu tenho aqui na minha Bíblia, que eu queria já mostrar para vocês, que eu acho muito, muito interessante. Eu fiquei muito impactada quando eu recebi. Vou chegar pertinho. Olha aí, gente, na Bíblia da Gabi, lá em Mateus 17, né, Gabi? Isso. Ela colou um grão de mostarda, que é um símbolo para nós de fé. Aliás, o Senhor disse que se a nossa fé fosse do tamanho desse grãozinho de mostarda, né, a gente poderia realmente fazer coisas extraordinárias. Se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor nos diz que seríamos capazes de mover montanhas, mas não pelas nossas forças, mas pela força da fé. Se cremos em Deus, mesmo diante da morte, não são as nossas forças que nos faz continuar ali. Não são as nossas forças, aquilo que vem de nós, que nos faz continuar louvando, adorando, agradecendo ao Senhor, mesmo diante das dificuldades. Mas é a força que brota da fé. A fé nos alimenta. A fé que nós temos no nosso coração nos faz surgir em nós tanta força, tanta coragem, porque nós cremos verdadeiramente em Deus. E mesmo diante dos pecados, mesmo diante das situações difíceis da nossa vida, dos momentos de tentação,
A fé nos dá força para dizer não e nos converter o nosso caminho, voltar ao Senhor, continuar no caminho de Deus. Mesmo que seja um grão de mostarda, você pode dizer não, você tem força para dizer não aos seus pecados. Outra coisa muito interessante sobre a conversão é que a conversão, como o Bruno falava, ela é um movimento interno, é rasgar o coração. Claro que quando nós temos uma experiência com Deus, a nossa vida muda e muitas atitudes mudam e devem mudar mesmo, né? As nossas atitudes, as nossas preferências, as coisas que nós somos apegados, nós vamos desapegando, os hábitos errados nós vamos deixando. Mas a conversão, ela deve ser algo mais profundo que essas ações externas. Eu lembrava da história de Santo Inácio de Loyola, Tatá contava para nós numa formação. Santo Inácio de Loyola machucou sua perna, quebrou sua perna, se eu não me engano, numa batalha. E aí, enquanto ele estava no hospital, deram para ele os livros contando a história de santos. E quando ele tomou esse livro em mãos, ele ficou admirado e ele decidiu ser o maior de todos os santos. Então ele decidiu ser o maior de todos. Então ele começou esse caminho com as suas forças para se tornar o maior de todos os santos. E ele pensou, para ser santo eu preciso ser humilde. Eu preciso ajudar a fazer caridade. Então ele foi para um hospital de leprosos. E ele fazia caridade, cuidava dos leprosos. Porém, um dia um leproso olhou para Santo Inácio e escarrou na sua cara. E ao receber, esse cuspe do leproso, ele ainda escutou o leproso dizendo: "Você não está me servindo, você está se servindo de mim." Porque o que ele fazia, as atitudes que ele fazia, era por simples orgulho. Era para que ele pudesse se servir daquelas pessoas para buscar a santidade de uma maneira orgulhosa, vaidosa. E a partir daquele instante, Santo Inácio tem uma experiência de conversão. Ele começa, então, buscando essa conversão a partir da força de Deus. A conversão, meus irmãos, ela com certeza nos leva a mudar os nossos hábitos. Nós estamos na quaresma, a proposta de fazer jejum, de fazer penitência, mas não é o jejum, não é a penitência, não é a caridade que Deus vai olhar. O Senhor vai olhar para o nosso coração. Não é o que eu faço, mas é o meu coração. E como o meu coração está voltado para Deus, eu fico mais dócil também para fazer um jejum. Tem sentido a minha penitência, tem sentido a caridade. E uma outra coisa, encerrando a minha fala, é que a conversão é todo dia. Senão a gente corre o risco de pensar, eu fui batizado no Espírito Santo, eu tive uma experiência com Deus, já estou santo. Aleluia, ninguém pode comigo mais, já estou no céu. E não é assim. Todos os dias é dia de conversão. Todos os dias é uma oportunidade de melhorar, de ser mais santo. Nós só vamos parar de nos converter o dia que a gente morrer. Até o dia da nossa morte, nós estaremos nesse processo de conversão, aumentando a nossa fé e voltando mais para Deus. Bruno comentou uma coisa, eu até gostaria que a gente pudesse pegar aqui na TV. Ele cita, Marcos 1,14, e a Gabi também falava que nós estamos, nesse tempo de quaresma, e que essa palavrinha conversão, a gente vai estar escutando ela praticamente todo dia, e até o domingo da Páscoa com mais força. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, lá proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo, e o reino de Deus está perto, convertei-vos e crede no Evangelho. E quando a gente olha para isso, completou-se o tempo e o reino de Deus está perto. A primeira coisa que Jesus disse já foi isso: convertei-vos, conversão. A primeira coisa que Pedro, cheio do Espírito Santo, também fala para as pessoas que sentem o coração compungido, mexidos, é convertei-vos. Então, essa conversão, a gente falava agora um pouquinho da fé,
que é acreditar, né, mas não acreditar em qualquer coisa, mas acreditar num Deus ressuscitado, e ir para o lugar onde Ele está indicando. A gente tem aqui essa plaquinha que está invertida, mas é de propósito, né, porque não é uma conversão de trânsito somente, mas é uma conversão para o alto. Todo dia a gente faz essa conversão para Deus. Sobre a questão dos santos, ou dos mártires, quando a gente assiste aqueles filmes mais voltados para essa parte, né, Gladiador e alguns outros filmes que tem falando sobre os cristãos que são perseguidos e que são mortos, né, nas arenas dos leões, a gente fala, gente, como é que uma pessoa pode ter uma fé dessa? Como é que chega a um grau desse? E aí o Léo comentava que a fé é como uma semente, né? Jesus diz isso, que é como uma semente de mostarda, que inclusive a Gabi mostrou, né, bem de pertinho para você ver. Eu não tinha visto, porque o dia que o Henrique trouxe aqui na comunidade, eu não estava aqui na hora. Mas esse grãozinho de mostarda que Deus coloca dentro de nós, né, como essa semente vai para explicar a fé, e que vai crescendo, e que nós somos chamados sim a ter uma fé grandiosa, e dizer como São Paulo disse, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É um processo no dia a dia, né? Nós vamos convertendo, mas isso no dia a dia, até o final da nossa vida, são lutas, né, que nós temos que enfrentar aqui nessa terra, lutas diárias, lutas constantes, e dizer sim para Deus é dizer o não para as nossas vontades. A Quaresma vem falar isso nesse tempo, né, que é o morrer para nós, a adequação da questão do jejum. Quem é que manda no nosso corpo? É a gente que manda, ou são as nossas vontades, são os nossos instintos que mandam aí no nosso coração? Então, essa conversão, Jesus que nos pede para ir para algum lugar, e Ele mesmo dá a resposta, né? Convertei-vos, ou seja, muda de mentalidade, mude o jeito, né? Como é que o seu coração está sendo movido, e crede, ou seja, tenha fé no Evangelho, na Boa Nova. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar também nesse momento. O Bruno, ele falava também, né? A conversão não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não é o lugar que estamos que nos faz pecar, cair em tentação, mesmo que eles nos influenciem. É claro que a gente tem que correr das tentações muito, muito possível. Mas não é o lugar, não é o ambiente que estamos, mas é aquilo que vem de nós, que nasce do nosso coração. Nós não pecamos somente no ato. O ato em si, muitas vezes, não é um pecado, assim como nós meditávamos alguns dias atrás. Não é o ato do pecado que é um pecado em nós, em nosso coração, mas aquilo que nasce de nós. Se tem um desejo no meu coração de pecar, eu já estou pecando, mesmo se eu não chegar a cometer, mesmo se eu não chegar a realizar. Mas o próprio desejo do meu coração em pecar, em realizar aquilo que não é de acordo com o que Deus quer para mim, já me faz pecar, já é um pecado dentro de mim. Quantas vezes... um exemplo de que não é o lugar onde estamos, mas aquilo que vem do nosso coração. Nós somos missionários, nós fazemos missão de porta em porta. E quantos lugares que são próprios de pecado que nós visitamos para pregar a palavra de Deus? Nós visitamos bares, prostíbulos, nós entramos nesses lugares para evangelizar. São lugares de pecado, ambientes de pecado, mas não estamos ali pecando. Estamos pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Estamos ali para anunciar essa palavra, essa verdade. Convertei-vos e crede no Evangelho. Para que essas pessoas também que não conhecem, que não experimentaram o amor de Deus, que não conhecem a verdadeira fé, possam ter essa experiência e se converter também. O pecado, ele nasce do nosso coração e devemos converter a nossa mente, o nosso coração, para que não saia de dentro de nós. É isso que o Bruno falou e que ficava bem forte, me chamou muita atenção. Nós fazemos jejum justamente para isso.
principalmente nesse momento, nesse período da quaresma, mas durante todo o ano. Nós fazemos jejum, penitência, para nos educarmos, para que a gente possa se educar, para que não realizemos as nossas vontades, não deixemos ir pela nossa necessidade, pelo nosso desejo, mas que a gente possa criar forças para dizer não, para continuar, independente onde estamos, independente do nosso desejo. Nós criamos essa força para fugir, para correr e dizer não, converter. E existe um outro termo que a gente usa bastante quando a gente fala de conversão, que é a chamada metanoia. É uma coisa também que o nosso irmão partilhava conosco, né? Essa mudança dos pensamentos, da nossa mentalidade, que se reflete na mudança do falar e na mudança das atitudes. Então, onde Deus vai trabalhar em nós essa conversão? Vai trabalhar na nossa mentalidade, né? Um cristão não pode ter uma mentalidade mundana, não pode ser conivente com as ideologias mundanas, não pode ter o pensamento daqueles que não têm fé, porque a nossa fé, como a gente já dizia no início do programa, ela é a certeza de alguma coisa, ela é a certeza de que Deus tem o melhor para mim. Então, a minha mente deve ser impregnada dessa fé, a minha mentalidade deve ser formada a partir do que eu creio. A minha mentalidade deve ser pautada no Evangelho, não no horóscopo, não nas energias positivas. Se eu creio e eu professo a minha fé em Jesus Cristo, então a minha mentalidade deve ser tocada por essa fé. E a partir do momento que muda a minha mentalidade, muda as minhas decisões, as minhas atitudes. Nossa, isso não convém. Aquilo que São Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E eu olhava para o livro que temos aqui no estúdio, A Satisfação de Todo Desejo, e nele o Ralph Martin, ele traz para nós um testemunho da vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho que vivia, né, os pecados da luxúria, tinha contato com muitas mulheres, mas ele tinha uma prostituta que era a sua preferida. E ele tinha com essa mulher uma relação íntima muito grande. Mas quando ele se converte, quando ele tem a experiência de Deus na sua vida, ele abandona aquela vida de pecado. Porém, muitos anos depois que Santo Agostinho já estava ingressado na vida de fé, já estava vivendo a vida no Espírito, ele passa na frente do bordel novamente. E aquela mulher sai na janela e fala para ele, Agostinho, que saudade, olha, eu estou aqui. Aí ele olha para ela e fala, tudo bem, como está a senhora? Aí ela fala assim, olha Agostinho, que saudade de você. Sabe, eu ainda sou a mesma. Aí Agostinho olha para ela, que pena, porque eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. E é isso que a conversão faz em nós, faz com que a gente não seja mais a mesma pessoa, não tenha mais as mesmas opções, não tenha mais as mesmas atitudes. E é isso que Deus deseja fazer comigo e com você que está assistindo o programa. É tempo de conversão, a conversão é urgente, nós não sabemos o dia de amanhã. A gente não sabe como é que vai ser o nosso futuro, por isso a gente não pode ficar empurrando com a barriga a nossa conversão. É hoje. Por isso que Jesus é a primeira coisa que Jesus prega. Jesus poderia ter pregado tanta coisa, mas Jesus prega a conversão. Né? Infelizmente a gente tem, nesse tempo de quaresma, tantos discursos, né? Tantas coisas que são colocadas para nós, mas o fundamental, meus irmãos, é convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão não cai de moda, não sai de moda. Mais importante do que falar dos assuntos sociais, mais importante do que falar sobre a educação, mais importante do que falar sobre a poluição, o índio Amazônia, seja lá o que for, conversão é o que o mundo está precisando. Conversão é o que Deus nos pede. Depois as outras coisas, mas primeiro a conversão. Cai naquilo, né, Léo, que a gente está conversando, né, que é o coração que tem que ser mudado, né, não é a parte exterior, é de dentro que tem que mudar. E a partir do coração transformado,
um cristão na política, um cristão no meio artístico, um cristão no meio acadêmico, tudo isso vai ser transformado porque o coração foi transformado, e o que move o coração daquela pessoa é o amor a Deus e essa conversão todo dia. Muito bem, esse é o programa Jovem Cristo, nessa tarde de sábado. O pessoal que está mandando recado, está compartilhando, mandando recadinho. Tem umas pessoas que são carimbadas, né, Gabi? Que sempre mandam recado, não tem? Tem, ó, João Gabriel, tem também a Bruna. A Bruna já deve ter mandado um monte de coraçãozinho assim, né, Bruna? E outras pessoas também que sempre partilham com a gente, sempre comentam que estão assistindo, né? A Natália, o Vinícius, a Gi. Você lembra de mais alguém aí? Eu quero mandar um abraço para a Rô, que está assistindo o programa aqui com a gente. A Rô, que está nos ajudando também a vender a rifa da Semana Jovem. No finalzinho do programa a gente vai falar e comentar um pouco mais sobre a Semana Jovem. Também um abraço para a Natália, que Deus abençoe você, irmã. Um grande abraço para você e para toda a comunidade Santa Maria que está ligadinho com a gente hoje aqui nesta tarde. Para Tamires Goulart também, para a avó Ângela, que ela nos acompanha toda semana. O pessoal fica ligadinho aqui com a gente. O William, nosso querido irmão lá de Franca, ele também fica ligadinho com a gente. Um beijo para vocês, povo de Deus que nos acompanha todo sábado aqui. Deixe nos comentários a sua resposta, seu comentário sobre a nossa partilha. Por que devemos ter fé e converter? Essa é a pergunta de hoje. Você pode deixar aqui nos comentários. Essa semana a gente estava preparando, né, o programa, o Léo também mandava as informações, e eu pensava, falei, o que a gente pode falar, né? O Léo citou Santo Agostinho, e uma coisa que o Léo uma vez comentou aqui, inclusive no grupo juvenil, foi sobre Santo Expedito. E eu acho que é interessante também para esse momento falar um pouquinho disso. Gostaria que você falasse, Léo, sobre Santo Expedito, sim? Então, gente, nós vamos mostrar para vocês essa foto, essa imagem do Santo Expedito. Não é uma foto, acho que naquela época não tinha máquina, né? Mas essa imagem do Santo Expedito. E olha que interessante, ele está pisando sobre um corvo, e o corvo está dizendo cras, cras, e na cruz dele está a palavra odie. Então, Santo Expedito, né, um oficial romano, ele passou por um momento de tentação sobre a sua conversão. E o diabo se apareceu para ele nesse formato desse corvo. O diabo apareceu, se transfigurou nesse formato de corvo e falava cras, significa amanhã, amanhã, né? Falando para Santo Expedito, para que ele adiasse a sua conversão. Amanhã você muda, amanhã você vai para a igreja, amanhã você se converte. Mas aí o que ele faz? Ele agarra o corvo, pisa sobre ele, matando o corvo, e grita, odie, ou seja, hoje, não amanhã, mas hoje. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Claro, sempre haverá a tentação de nós adiarmos a nossa conversão. Amanhã eu rezo. Hoje não, hoje estou corrido, com bastante coisa para fazer. Amanhã eu peço desculpa, amanhã eu me confesso. Mas a palavra de Deus deixa claro, convertei-vos e crede no Evangelho. É o apelo que Jesus nos faz. E esse apelo deve ser respondido hoje. Hoje. Hoje é o dia da graça. Hoje é o Kairós de Deus. Muito bem, temos mais um vídeo aqui, eu gostaria que a Gabi chamasse. Esse vídeo está muito interessante também, Léo, porque está na cara que ela é da área da educação, né? Porque ela fez um vídeo bem interessante com a gente e ela incorporou realmente sobre a questão da conversão. Uma grande amiga nossa que é a Rosa. Eu gostaria que chamasse. A Rosa, nossa querida amiga, querida irmã lá da comunidade dos Pereiras, ela que também está conosco em muitas missões, né, Éder? Sempre disposta a nos ajudar, estará pregando para nós no finalzinho desse mês, então você que está aí nos acompanhando, dia 29 de março, né?
dia 29 de março, nós teremos aqui o grupão de bênção, um grupo de oração, vai ser numa terça-feira, e a Rosa estará aqui conosco. E você pode agora, nesse momento, assistir o vídeo, a partilha que ela tem para nós agora. Rosa, fala, jovem! Fala, galera que está aí ligadinha nessa programação da Comunidade Javenice, através desse programa. Que alegria poder nessa tarde de hoje estar falando com vocês, partilhando um pouquinho da minha história, daquilo que Deus fez na minha vida. Meu nome é Rosa, sou da comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, do bairro dos Pereiras, da cidade de Toledo. E nesse dia de hoje, né, diante desse tema, recalculando a rota, né, assim também um dia foi necessário Deus recalcular a rota da minha vida. Eu sempre brinco que sempre no final do ano, né, que a gente faz isso. No final do ano a gente para pensar como foi a nossa vida, aquilo que precisa ser diferente, aquilo que precisa ser mudado. Mas não é só no final do ano, não. Todo dia é dia de recalcular a rota da nossa vida. Todo dia é dia de fazer essa conversão, voltar o nosso coração para Deus. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de quaresma, tempo de voltar o coração para Deus. Gostaria de partilhar para vocês um pouquinho como que se deu, né, essa conversão, como que se deu essa mudança de rota, né, esse recalculando a rota, né, da minha vida. Eu ainda adolescente, iniciando a juventude, dos meus 14 para 15 anos, né, diante de uma semana jovem que teve em Toledo, nós aqui da comunidade fomos convidados para ir participar dessa semana jovem. E eu até que a princípio, né, não participava ainda, fiquei meio vou, não vou, mas aí, né, o pessoalzinho estava indo, eu falei assim, vamos lá, né, ruim não deve ser. E eu lembro que toda a minha vida eu era uma pessoa muito fechada, uma pessoa triste, uma pessoa que, para você ver um sorriso no meu rosto, era a coisa mais rara que tinha. E eu ficava na minha, não gostava muito não de conversa, dessas coisas não. Só fazia meu treino, capoeira e só isso, muito de boa. Mas até que um dia, diante dessa semana jovem, né, eles falavam, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. E eu falava, Senhor, eu quero esse algo bom. Se o Senhor tem para a minha vida esse algo bom, eu quero. E quando eles falavam durante a semana toda, né, é necessário você abrir seu coração, é necessário você deixar o Senhor entrar, para Ele recalcular a rota da tua vida, para Ele poder, né, mostrar na sua vida, revelar na sua vida os seus projetos. E aí eu dizia, Senhor, eu acho que eu joguei a chave fora, né? Eu não sei como abre o coração, eu não sei como que deixa o Senhor entrar, eu não sei como faz isso, mas eu quero. E aí eu falava para o Senhor assim, olha, não sei rezar, não sei falar palavras bonitas, mas o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor deve ter a chave reserva do meu coração, a cópia da chave, né? Entra no meu coração e faz aquilo que é necessário. E foi a partir daí, dessa semana jovem, que nasceu no meu coração um grande desejo de viver essa vida nova, né, guiada pelo Espírito Santo, conduzida por esse amor de Deus. Foi até que então, que em junho, né, eu tive a oportunidade de fazer a experiência de oração, a qual foi selado no meu coração através dessa experiência do batismo no Espírito Santo, e a qual eu pude depois disso, né, recalcular a minha vida, a minha juventude a partir dos projetos de Deus. A partir daí comecei firme na comunidade, né, hoje já tenho 26 anos de comunidade, apesar que eu sei que parece que eu tenho isso de idade, né, gente? Mas tudo bem, eu tenho de comunidade, tenho um pouquinho mais só. E a partir desses 26 anos de vida de comunidade, foram os melhores anos da minha vida. Não deixei de ser jovem em nenhum momento, estudei, fiz aquilo que o Papa João Paulo II dizia, né? O jovem, ele tem que ser jovem, ser santo jovem, né? Tem que sair com os amigos, tem que ralar na faculdade, é aquele que joga bola, é aquele que faz a diferença onde ele está. E eu pude viver a minha vida a partir daí, né? Cursei a faculdade, namorei, conheci meu esposo, né? Hoje sou casada, tenho 3 filhos, dentro da comunidade, pude viver tudo aquele sonho, aqueles anseios que o jovem tem no seu coração. Para você, jovem que está aí, né, ainda com as suas dúvidas no seu coração, o que fazer, eu falo isso para você nesse dia de hoje.
abra as portas do seu coração para esse grande amor de Deus, para essa experiência do Espírito Santo e permita que Deus recalcule a rota da sua vida e te conduza para o caminho da felicidade. Vale a pena, vale a pena. Grande beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe. Muito obrigado aí pela sua participação. É nítido a gente olhar para a Rosa e ver que o Espírito Santo age nela sempre, né? O Papa Francisco falou que um cristão ele tem que ter essa felicidade, essa alegria no rosto. E a gente percebe isso vendo a Rosa e o testemunho dela, a partilha dela também, e essa criatividade que ela tem, que é o Espírito Santo que vai dando, né? Eu comentava com vocês agora há pouquinho que ela só pode ser da área da educação, porque a educação tem essas coisas, né, de também usar dessa criatividade, mas é o Espírito Santo que vai movendo todas as coisas, e olhando, né, para o testemunho dela, para a partilha dela, e onde ela se projetou, né, que é numa estrada, num caminho, também nos pergunta isso nesse dia de hoje. E aí, jovem, você está aí na estrada, você está no caminho, para onde você vai agora? Para que lado que você vai? Para o lado direito, para o lado esquerdo? Para que lado que você vai? Para o lado que Deus indicar. Aqui na nossa parede tem essa frase, sede santos, que é necessário a gente ser santo em todos os lugares, porque nós não ficamos o tempo todo dentro da igreja, nós não ficamos o tempo todo dentro da comunidade, como eu falava agora há pouco. É chamado a ser santo em todos os lugares, a levar essa alegria da Boa Nova, é por isso que diz, Boa Nova, essa alegria do Evangelho para todas as pessoas. E olhando para a Rosa, a gente percebe de fato que uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa com o testemunho que ela nos deu, e essa alegria, uma alegria que não é um sentimento, mas é uma alegria que é um dom de Deus, uma alegria que é fruto aí desse Espírito, é um fruto, né, do Espírito Santo, a alegria. E a gente percebe não só no vídeo dela, mas quando a gente conversa com ela, você vê essa alegria e essa gratidão que ela tem a Deus, de um convite que partiu lá atrás para poder participar, mas sobretudo de um coração dela aberto a Deus. Ela brincava, né? A chave cópia, você tem a chave cópia, então abre o meu coração. É isso. Deus, ele espera uma abertura do nosso coração para poder fazer aí um trabalho, né? Como diz uma música, né? Olha, se eu quero, Deus está querendo, faz muito tempo. Gente, uma coisa que a gente não pode esquecer e que a Rosa nos lembrou com maestria é que é muito bom acreditar em Deus e é muito bom se converter. Muitas vezes a gente fica só com esse lado negativo, nossa, eu tenho que abandonar isso, eu tenho que fazer aquilo, é difícil, é pesado, é uma cruz. Não vou falar que é fácil, mas é ótimo, é muito bom, é uma alegria. Gente, se a gente pudesse fazer aqui uma comparação, a mais básica de todas é entender que se a gente viver para nós mesmos, a gente vai viver infeliz, azedo, tudo de ruim a gente vai poder ter ali acumulado no nosso coração, não se dá bem com o outro, não se dá bem consigo mesmo, não se dá bem com Deus, não tem esperança. Eu fico pensando, quem não tem fé, gente, olha para a morte com um medo, olha para a morte com um pavor, olha para, nossa, o que vai ser de mim? Mas pelo contrário, quando a gente tem Deus, quando a gente se converte, busca a conversão, mesmo caindo e levantando, e vamos lá, a alegria de ver as coisas acontecendo na nossa vida, e Deus está comigo, e a gente vai tendo esperança, e olhamos para a morte como um encontro com Deus. Muda completamente a nossa ótica de vida. Então, jovem, você que está assistindo o programa, tenha certeza que é muito bom, vale a pena, e é essa alegria que deve transparecer. A conversão é algo necessário? Sim. E por que é necessário? Porque ao nos converter a gente vai ser feliz. Não existe mais desespero, né? É uma paz que fica no nosso coração, que por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis, não tem sofrimento, não há tristeza, não há dor, porque Deus está conosco. Ele nos fala, eu cuido de você. E nós cremos
tão firmemente nessa palavra, tão firmemente em Deus, nessa promessa, que não existe mais desespero no nosso coração, somente a paz e a alegria de ter um Deus cuidando de nós, a alegria de ter o próprio Jesus nos amparando, nos sustentando e cuidando de nós como seus filhos, seus pequeninos. Para a gente poder preparar esse nosso momento também de oração, né? Mas antes disso, uma frase que o nosso moderador Tatá disse, e eu guardei para mim, inclusive tem até lá naquela legenda do WhatsApp, que diz assim que se não for para ser divertido, não vale a pena. E é muito divertido, né? É muito bom estar em comunidade, é muito bom a gente partilhar, a gente ouvir as formações, é muito bom a gente chorar junto com os nossos irmãos de comunidade, é muito bom a gente se alegrar com os irmãos de comunidade. E tudo isso que a gente faz é muito divertido. Essa conversão para nós, ela é divertida, mas no sentido assim de que nós estamos com a certeza, nós temos fé de que estamos fazendo a coisa certa. E por isso nos pede essa conversão e essa alegria de ir se convertendo. Claro que aos poucos, em algumas coisas, mas de imediato em algumas coisas mais graves, né? Assim como o Léo falava agora há pouco. Eu quero convidar você agora, querido irmão, querida irmã, a rezar. Eu acho que de todas as coisas que nós somos chamados a fazer, a oração é uma daquelas que mais demonstra a nossa fé. Porque se a gente olhar com um simples olhar humano, quem reza fala sozinho. É um diálogo que se torna um monólogo. Mas isso para quem não tem fé. Para quem tem fé, a oração é um contato íntimo com Deus. É uma conversa de amigos. E é isso que eu quero convidar você a fazer comigo hoje. A rezar, a falar com Deus, através da sua palavra. E eu quero convidar você que está com a Bíblia perto de você a abrir comigo no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. E o Senhor vai dizer assim para nós: quando ouviram isso, ficaram com o coração compungidos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E essa pergunta nós devemos fazer também. Diante dessa verdade, o que nós vamos fazer? Diante dessa rota que nós estamos dirigindo, como fazer para voltar para o coração de Deus? Convertei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. A conversão, meus irmãos, nos leva a uma experiência do Espírito. Nós não vamos nos converter só com a força de vontade. A gente pode fazer muita força, rezar com muita força, a gente pode gritar, rolar, mas a conversão acontece a partir do momento que o Espírito Santo age em mim. Por isso eu convido você nessa tarde a pedir: vem Espírito Santo, vem agir em mim. Entrega para o Espírito Santo o seu coração, entrega para o Espírito Santo a estrada da sua vida, por onde você tem andado, quais os caminhos que você tem escolhido. Deixa o Espírito Santo ser o seu motorista e fazer as conversões necessárias, fazer essas manobras de conversões necessárias, romper com o pecado, romper com as situações de pecado, romper com o pecado que nasce no coração do homem, e que essa quaresma seja para nós uma experiência profunda de batismo no Espírito Santo. Por isso vamos pedir: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e me liberta das minhas paixões.
Vem, Espírito Santo, e me ensina que sem Ti eu não sou nada. Vem, Espírito Santo, e que hoje, nessa tarde, o meu coração possa se converter ao coração de Jesus. Por isso eu clamo, batiza-me, Senhor. Como Pedro disse, convertei-vos e sejam batizados, e recebereis a promessa, o dom do Espírito Santo. É isso que nós desejamos, uma conversão sincera, uma conversão autêntica, uma conversão de verdade. E por isso nós pedimos, vem, ó Paráclito Consolador, vem, ó Espírito Santo da verdade, iluminar o meu coração, porque muitas vezes eu não enxergo o que está errado, eu não enxergo o que precisa ser melhor, e hoje eu quero pedir, Senhor, eu tenho fé, mas a minha fé é muito pequena, aumenta a minha fé, Espírito Santo. Para que a minha conversão seja verdadeira, eu preciso fazê-la em Ti, e por isso aumenta. Aumenta minha fé, Senhor. Vai entregando, vai colocando diante de Jesus o seu coração, jovem. Deixe Jesus alimentar a sua fé. Sinto teu Espírito, toca bem profundo no meu coração, no meu coração. Sinto teu Espírito que toca bem profundo no meu coração, o meu coração. Ele me convence de que sou amado, não sou mais cativo, tão somente livre. Ele me convence de que sou amado, já não sou escravo, mas agora filho. Sinto teu Espírito que toca bem profundo no meu coração, no meu coração. Sinto teu Espírito que toca bem profundo no meu coração, o meu coração. Ele me convence de que sou amado, não sou mais cativo, tão somente livre. Ele me convence de que sou amado, já não sou escravo, mas agora filho. Filho bem que eu sou, Deus enviou ao meu coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Sim, Senhor, é o Teu Espírito que me convence de que eu não sou mais escravo, Senhor, mas que eu sou livre. É o Teu Espírito que me faz sair dessa escravidão, me converter para a filiação, para ser filho amado. Ele me convence de que sou amado,
não sou mais cativo, tão somente livre. Ele me convence de que sou amado. Já não sou escravo, mas agora filho. Glórias a ti, Senhor, porque essa conversão é da escravidão para ser filho. Eu tenho fé, Senhor, eu tenho essa fé dada pelo Senhor, de que o Senhor está do meu lado como Pai. Bendito seja. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, jovem. Tema de hoje, né? Esse tema muito bacana sobre recalculando aí a rota, né? A rota da sua vida, o seu coração, né? O seu coração e cada vez mais para junto desse Deus, desse Jesus que te ama, que te espera sempre. Muito bem, Léo, gostaria que você e a Gabi comentassem um pouquinho com a gente, primeiro Léo, sobre o evento que aconteceu final de semana lá em Senador Amaral, né, que foi o Cristificar, teve o Cristificar à noite, mas durante o dia também foi feito o que foi feito durante o dia, Léo? A gente vai colocar na tela agora. Eu sei que você comentasse um pouquinho nessa parte da manhã, que a Gabi comentasse um pouquinho da parte da noite, pode ser? Pois é, galera, semana passada eu não estava aqui no nosso programa, porque eu estava em missão, eu estava lá pregando o evangelho na praça, foi uma bênção de Deus, a foto da gente lá fervendo no Espírito Santo. A gente foi fazer uma missão jovem em Senador Amaral, passamos o sábado todinho lá, batendo de porta em porta. Inclusive quero mandar um beijo para dona Ana de Senador, fiz uma amizade com a senhora, nós evangelizamos ela, já mandou foto de broa, convidou para tomar café. Olha eu lá, gente, nossa senhora, precisa cortar o cabelo. Uma bênção de Deus, o dia todo evangelizando, e à tardezinha nós fizemos um grupo na praça, a gente colocou a caixa de som e nós fizemos um grupo ali de oração, rezamos pelas pessoas que estavam lá. Eu tive a graça de pregar, subi em cima do banco da praça, anunciei o evangelho para aquelas pessoas que estavam lá. O Giovanni estava lá com a gente, conduziu a oração, foi uma bênção. E depois a gente foi para o evento Cristificar, que a Gabi vai comentar um pouquinho com vocês. O evento Cristificar. Ai, gente, essa foto ficou linda. Esse foi o evento Cristificar durante a noite. O Newton estava pregando para nós. Esses são os nossos juvenis, o povo do nosso grupo de jovens, pessoal da nossa comunidade que estava com a gente. Uma noite maravilhosa, para lá de animada. Os nossos jovens voltaram falando sobre, né, não que eles eram mudos, mas falando sobre, não é que eles eram mudos, mas é porque eles voltaram falando sobre o encontro. Ai, gente, cada coisa, não. Mas então, ai, meu Deus, não tem um programa que não acontece uma dessa, né? Mas falando sobre o evento, sobre essa noite maravilhosa, essa noite de bênção para a juventude. Com certeza, eu fiquei muito feliz com a partilha deles, com a animação, com aquele sentimento que eles voltaram de lá. O Espírito Santo desceu sobre nós, deu a graça a muitos corações, a muitos jovens de experimentar o amor de Deus, de ter essa experiência de batismo no Espírito Santo. Cristificar é com certeza... Nós fazemos, né, todo mês, e esse encontro Cristificar com certeza é um meio que muitos jovens têm de encontrar o Senhor, de encontrar a Deus. É mais um dos meios que nós temos de proporcionar a você que nos acompanha, que não conhece ainda esse amor, de conhecer. Os jovens, tanto os jovens que estavam conosco, mas os outros também que foram com outras comunidades, tiveram a graça de experimentar o amor de Deus, através da oração, através da pregação. Nosso momento de oração foi algo sobrenatural. Parecia que a gente, para mim, né, na minha opinião,
Parecia que a gente ia sair do chão, flutuar. Foi algo tão sobrenatural, tão maravilhoso, e os jovens indo diante da cruz, desejando experimentar, desejando ter esse batismo no Espírito Santo. A pregação era sobre isso, batismo no Espírito Santo. E eles tinham essa sede, esse desejo de experimentar, esse desejo de ter a vida transformada e de se entregar a Deus, de abrir, de rasgar o seu coração e se entregar a Deus, se entregar a Jesus, deixar que Ele transformasse os corações. É isso que nós vivemos, é isso que a cada encontro nós vemos acontecer, a graça acontecer diante dos nossos olhos. E eles voltaram falando sobre o cristificar. Falando sobre o cristificar, não é que eles eram mudos. Eu me expressei mal. Muito bem. Léo, o que vai acontecer daqui uns dias aí? Um acampamento? Como é que vai ser esse acampamento? Atenção, juventude! Está chegando o acampamento do setor Fernão Dias! Nossa, eu falei errado o nome do setor no Cristificar, que vergonha que eu passei. Dos dias 19 e 20 de março, no Córrego do Bom Jesus, nós teremos o nosso acampamento de primeiro anúncio. Então, se você é aqui do setor Fernão Dias, você é jovem, acima de 17 anos, procure aí a sua comunidade local, para que você possa fazer a inscrição, R$40 no nosso acampamento, e nós vamos ficar sábado e domingo nesse retiro espiritual, com muita música, com pregação, com dinâmicas. Vai ser uma bênção, tenho certeza que você que vai participar com a gente não vai se arrepender. Lembrando também a você, jovem, menino, menina, jovem que está aí nos acompanhando, ou você que conhece algum jovem, nesta semana do dia 14 a 18 de março, nós teremos aqui na comunidade Santa Maria a Semana Jovem, uma semana todinha especialmente para você jovem que nos acompanha, para o jovem que está aí na sua casa, você que conhece algum jovem que precisa, que deseja conhecer esse amor de Deus. Essa semana é preparada especialmente para ele, especialmente para você que nos acompanha. Então venha para a comunidade Santa Maria em Camanducaia experimentar a graça de Deus, experimentar esse amor que Deus tem para cada um de vocês. Essa semana Jovem Cristo, uma semana jovem aqui a partir das 8 horas da noite. E você que deseja participar desse acampamento conosco, nos procure aqui na comunidade, mande uma mensagem se você tem nosso número. Se não tem, nos procure aqui na comunidade para que você possa estar fazendo a sua inscrição através do link que o Léo preparou para nós, para que pudesse estar tudo bem organizadinho para você ser bem acolhido, desde o princípio. E esse foi o programa Jovem Cristo desta semana, falando sobre recalculando a rota. Você que está chegando agora, pode estar compartilhando também aí, marcando, comentando sobre o programa. De repente você assistiu só um trechinho, não tem problema. Depois você assiste aí na íntegra e compartilha também com seus amigos. Lembrando que na semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com um tema muito bacana também, fazendo esse caminho aí da identidade, né? Da nossa fé, um caminho de identidade também da comunidade javenice. É isso aí, povo de Deus. Nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada por ter estado, conosco, nos acompanhando nesta tarde maravilhosa, nos fazendo companhia neste programa maravilhoso e abençoado. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um grande beijo e até o próximo programa. Fiquem com Deus, queridos jovens. Até o próximo Jovem Cristo. Deus abençoe vocês e até mais. Novo tempo já surge, posso ver a ação de Deus, um tempo de esperança, vem levantando os jovens seus, uma juventude que deseja o mundo transformar, cada dia caminhando em santidade, para então cristificar o mundo eu vou,
falar de Deus, de seu amor, que minha vida transformou e muito